Aleluias. Irmãos, vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler o versículo 29 até o 31. O tema da mensagem hoje é: as lutas continuam, mas a vitória vem. As lutas continuam, mas a vitória vem. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém? Uma da igreja pode se assentar em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos vendo ali que 3 anos ele está falando ali, 3 anos, ele não cessou dia e noite de admoestar, de falar, encorajar a igreja. Às vezes, nós temos, uma indisposição de assistir um culto, uma indisposição de ir na casa do irmão, dar uma palavra, aquele irmão que te falou que ele está precisando de uma oração na casa dele, e você fala assim: a outra pessoa vai lá. Não é você, ele falou com você. Então está falando aqui o apóstolo Paulo, 3 anos, ele não, dia e noite, ele não cansou de admoestar a igreja. Falei com vocês sobre o Senhor Jesus. Então, irmãos, ele estava falando aqui sobre vigilância, para a gente ter vigilância, falando para o povo lá também, para os anciões da igreja de Éfeso, judeus e gregos. O apóstolo Paulo estava falando dessa forma. Nós vemos aí no versículo 29, porque ele fala dessa forma, olha como é que ele fala: porque eu sei isto, que depois da minha partida, quer dizer, ele estava falando ali, mas ele ia ter que ir embora, que ele ia continuar a sua missão, ele contar a sua jornada, continuar a sua jornada com Deus. Que entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Irmãos, lobo, o carnívoro, o animal, ele o quê? Ele é feroz, ele ataca a presa indefesa, né? Ele derruba, né, a presa e mata ela. A ovelha que está lá descuidada, está toda tranquila, o animal, e desprotegida. Às vezes a ovelha está lá, o pastor está longe, mas aqui, nós passando na vida espiritual, o rebanho do Senhor, nós temos a proteção de Deus a todo instante. Nós somos o rebanho protegido do Senhor, porque aquele pastor humano que está lá cuidando dos animais lá no pasto, às vezes ele está cochilando, o rebanho está ali, fica ali onde ele deixou, porque a ovelha é obediente, é um animal dócil, não vai para qualquer lugar, fica ali, mas também está descansando, está tirando um ronco, enquanto as ovelhas estão pastando ali. Mas o nosso Deus não dorme, o nosso Deus é fiel, ele está ali de olho em cada um de nós, ele está tomando conta para que a gente fique livre do inimigo, o inimigo não nos ataque. Ele está ali de olho no rebanho que somos nós, cada um de nós. Então, irmãos, é preciso que a gente entenda isso, porque nós somos o rebanho do Senhor. Então nós temos um pastor que cuida de nós. O Senhor não dorme, não, ele não dormitará o guarda de Israel, por causa de quê? Ele ficará vigilante, tomando conta de cada um de nós, irmãos. Paulo aqui está se referindo a quê? As pessoas que poderiam querer matar até aquelas pessoas que ele estava pregando a palavra de Deus ali, depois que ele fosse embora. Então, aniquilar. Então, irmãos, por causa de quê? Por causa da palavra de Deus.
A palavra de Deus, para muitas pessoas, ela vem aliviar a dor, mas para muitas outras pessoas aí, ela machuca a pessoa, porque a pessoa está fazendo tudo errado, então a palavra machuca ela. Então, irmãos, é preciso a gente entender as coisas de Deus. Aí as pessoas vão tentar matar a sua fé, que talvez você custou adquirir fé, aí vem esses lobos vorazes querendo matar a sua fé. Irmãos, com falsas doutrinas, heresias, mentiras, e falando que você tem que aproveitar a vida. Isso aí eu concordo com eles. Aproveitar a vida, mas na presença de Deus. Aproveitar a vida sem desagradar a Deus. Aproveitar a vida fazendo a vontade de Deus, não a nossa. Aí você pode aproveitar a vida dessa forma. Dessa forma não quer, então você vai desagradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você aproveitar a vida da sua forma, do seu jeito, você vai desagradar a Deus. E aí com isso vai ter uma consequência. Lá na frente vai ter choro, vai ter ranger de dente, uma coisa que você procurou. A escolha foi sua, a escolha foi das pessoas. Então você tem direito de escolher a bênção ou a maldição. Então, irmãos, é preciso a gente entender isso aí. Quantas pessoas têm pregado por aí, enganando milhares de pessoas. Estava conversando com o irmão, ele veio a calhar, justamente não estava conversando ali, falei, essa palavra é de hoje mesmo. Enganando as pessoas que aquela água ali vai salvar a pessoa que ela está bebendo. Você leva, todo dia de manhã você bebe um pouquinho, de noite também. Isso aí vai te proteger o dia inteiro. Essa água vem direto do poço de Jacó. Só ele que sabe disso. A pessoa não sabe de nada disso. A água veio daqui mesmo. São milhares e milhares de garrafinhas, a pessoa, e são caras também. E é cara a garrafinha, não é barato não, porque vem de longe, né? Na cabeça, só da cabeça daquela pessoa que está vendendo. Então, irmãos, é água, é gravata. Tem que levar um pedacinho da gravata do pastor que vai te abençoar. Irmãos, gravata de pastor abençoa alguém? Quem abençoa cada um de nós aqui é Deus, aleluia. Mas eu quero levar um pedaço de gravata daquele pastor, porque ele é abençoado. Tá, o pastor pode ser abençoado, mas a gravata dele vai te ajudar em alguma coisa? Não, não vai. Eu quero levar então aquela rosa, porque enquanto a rosa tiver ela aberta lá em casa, a bênção, a prosperidade vai chegar na minha casa. E quando aquela rosa murchar, então você vai murchar também? Aquela rosa não vai ficar para sempre, lá vai murchar, a rosa acaba. As irmãs sabem disso aí. As irmãs ganham um buquê de rosa do marido sempre, aí está sabendo disso. A rosa murcha, acaba. Óleo ungido, direto de Israel. Misericórdia, irmãos. A pessoa acredita, e é caríssimo. É caríssimo. Um óleo igual esse aqui, ó. R$50, R$100, ainda estou falando barato. Em capital é que é mais caro do que isso. Veio direto de Israel. Irmãos, como é que uma pessoa que conhece a palavra de Deus pode acreditar nisso? Nós sabemos que o único que pode mudar a vida das pessoas e salvar chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, irmãos, tá lá, não tem mais. Ainda fala para todos os caminhos. Se você fizer bondade, se você for bom para as pessoas, se você tiver fé, se você andar seguindo as Escrituras, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! O caminho que leva a Deus chama Jesus Cristo, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é todos os caminhos que levam, não. Tem pessoa, por ser muito boazinha, ela acha que já está no céu. Mas ela não reconheceu o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, entregar a vida para Ele, for transformado, ter um novo nascimento, ela não vai para o céu, não. Ela pode ser muito boa. Não é o pastor Moisés que está julgando ninguém, eu estou falando que está escrito nas Escrituras. Jesus é o caminho, Ele é a porta. Está falando aqui. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos às coisas. Versículo de número 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Entre nós mesmos, irmãos, às vezes pode acontecer isso.
Ele pode chegar, uma pessoa pode chegar entre nós mesmo, talvez aqui dentro não, mas lá na rua, irmão mesmo, te falar com você: olha, eu vi isso, vamos lá visitar aquele lugar, vamos lá fazer aquilo lá, vamos lá porque eu achei certa aquela palavra, e você conhece a palavra. Então, irmãos, nada contra, você tem direito de ir ao lugar que você quiser, mas você tem que ver a palavra que está sendo pregada lá, para você entender se aquele irmão, se ele está vigiando ou não. Talvez ele gostou de lá de alguma coisa lá, mas talvez você não vai gostar. Agora, irmãos, nós temos que ficar ligados, porque verdadeiramente, quantas pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos? Quantas pessoas? Tem irmão dentro da igreja que você conversa de um jeito, tem irmão dentro da igreja que você só cumprimenta, tem irmão dentro da igreja que ele passa, ele fala paz, mas nem no olhar, no seu olho ele não olha. Tem uns que passam quietinho em certo lugar. Cada um tem um jeito, não quer dizer que essa pessoa é ruim, não, porque cada um são diferentes, nem o dedo na mão são iguais. São pessoas diferentes, quer dizer que a pessoa é ruim, não. Talvez ela até é mais cheia do Espírito Santo do que a pessoa que fala muito. Tem isso também, que cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, a nossa vida. A dos outros, a gente sim pode orar para aquela pessoa, mas nós temos que analisar cada um de nós, que nós também somos falhos. O nosso telhado também é de vidro. Irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. Se você quer ficar na presença de Deus, você olha para Jesus. Se você olhar para o homem, você cai. Porque você sai da igreja, você fica prostrado, você perde a sua bênção, porque você está olhando para o homem. Olha para Jesus, foca em Jesus. Ele está falando, eu sou o caminho, então tem que focar nele, focar no caminho que é Jesus. Versículo 31, glória a Deus. Portanto, ele está falando lá para os irmãos, o apóstolo Paulo: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Irmãos, quando você tem um ministério, você pode ter certeza, se você verdadeiramente está ouvindo, dando ouvido à voz de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é isso aí que acontece. É lágrima dentro da sua casa, porque você não revida, é lágrima por causa da igreja, é lágrima lá fora porque as pessoas estão morrendo de fome, é porque o Espírito Santo vai movendo você e te moldando, porque você foi um escolhido para anunciar as boas novas, anunciar Jesus Cristo vivo às pessoas. Então você, primeiro a ser passar na prova de fogo, vamos dizer, é você. Primeiro a ser lapidado é você, que está na frente. Aqui no caso, aqui, cada um de nós aqui é um pregador da palavra. Portanto, toda vez que você sentar perto de alguém, que a pessoa reclamar, você vai assim, dá glória a Deus. Tudo passa, que não passa a palavra do Senhor, aleluias. Então, irmão, você pode e deve anunciar a palavra, porque o tempo está curto, está acabando. Irmãos, 3 anos pregando ali com lágrimas. Então, a vida do pregador, ele não tem que ficar inventando coisa no púlpito, não. Ele tem que pregar aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Não é fácil, irmão, preparar uma mensagem. Não é fácil você lidar no dia a dia com pessoas, com seres humanos. Porque às vezes você está sorrindo, né? E às vezes você está chorando, mas você precisa ter, você tem um compromisso com o Senhor para fazer a obra de Deus. Eu estou sempre falando aqui, a obra de Deus não está aqui praticamente colocada só aqui dentro desse quadrado, não. A maior parte dela é lá fora. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, irmão, entender. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas das vezes nós falamos uma vez, 2 vezes, né? E para alguém, e depois nós o abandonamos, porque você já falou para a pessoa. Então você já falou para a pessoa, você abandonou aquela ali, eu já preguei para ela. Mas será que ela foi transformada? Será que ela arrependeu dos seus pecados? Será que ela entendeu o seu recado?
Ou você precisa ficar regando a pessoa ainda, ficar regando tempo ali. Quanto tempo que você levou para converter? Você lembra? Porque como talvez foi difícil, para algumas pessoas é difícil, irmão. Tem pessoa que leva anos, tem pessoa que está 20, 30 anos na igreja e não converteu ainda. Tem pessoa que converte no primeiro encontro com o Senhor Jesus, já converte. Então cada um é cada um. Então Deus conhece cada um de nós. Então, amados, e ali depois nós abandonamos aquela pessoa, porque nós já pregamos para ele, não, agora eu vou partir para outra. A não ser que a pessoa não queira mesmo. Agora, quando a pessoa está dando atenção, você tem que acompanhar um processo que chama, um processo de libertação. A pessoa está sendo liberta através do Espírito Santo que está falando na sua boca para ela. É um processo. Pode ser pouco, pode ser curto prazo, mas pode ser a longo prazo. Cada um é cada um. Então, irmãos, aí a gente parte para outro que está no leitinho ainda. Aí você vai lá, dá uma comida mais pesada para aquela pessoa ali e vai falando, porque não, já fui na igreja outro dia, eu escutei uma palavra, foi muito bom. Mas você não sabe ainda o que vem pela frente. Porque está com o Senhor Jesus, não é um mar de rosa não, tem luta, também tem batalha, mas nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nós podemos buscar no Senhor quando nós nos sentimos apertados, quando a gente se sente que está encurralado, a gente busca em Jesus Cristo, que Ele derruba a muralha, que Ele abre porta, aleluia. Então, irmãos, a gente precisa continuar, né? Então, aquele que está no leite, aquele que já recebeu algum alimento, que é a palavra de Deus, partindo de você, que está cheio do Espírito Santo. Irmãos, você vê aí um neném, ele nasce, fica chorando ali, tem que dar um tapinha nele, aí começa a chorar, respirar quando corta ali o umbigo dele, que está ali ligado na mãe dele, que faz a alimentação dele ali, está tudo, porque quando corta aquilo ali, aí sim, agora ele ficou livre ali. Mas existe uma ligação por parte de Deus, que ele vai ali procurando, né, os seios da sua mãe. Quando ele acha que ele vê, opa, aqui tá bom. Aí ele para de chorar. Nem para de chorar, aí fica ali alimentando. Porque antes ele estava sendo alimentado pelo aquele cordão que tem ali, umbilical. Então, aí começa a alimentar no seio da mãe dele. Por isso que a gente vê aí como o filho é ligado na mãe. Estou falando filho, não estou falando qualquer pessoa aí não. Tem gente que a mãe dele é qualquer coisa, joga a mãe dele em qualquer lugar, quando ela fica dele. Antes ela cuidou dele, agora que ele precisa cuidar dela, que ela ficou de idade, ele joga em qualquer lugar. Será que isso é filho mesmo? Será que ele esqueceu quando ele não sabia falar? Quando ele sabia trocar uma roupa, trocava a fralda dele, cuidava dele, põe comida na boca dele, deu mamar a ele? Então, irmãos, não quer dizer que é diferente do pai, mas a mãe é diferente do pai nessa parte. É uma ligação, tem uma ligação entre ela e o filho. Então, irmãos, aí o neném, quando ele acha o seio da mãe, chorou, aí vai lá, ele acha o seio da mãe, dá uma mamar e acabou o choro. Os neném antigos, né? Porque hoje em dia os neném estão modernos, os neném falam assim, se me der R$100 eu paro de chorar. O neném está falando já praticamente, se me der R$100 eu posso chorar, se você não me der eu vou continuar chorando. Ele não quer peito, mas não quer dinheiro. Então, irmãos, estou brincando aqui, mas por causa de quê? Porque a gente vê o que está acontecendo aí. O neném está chorando, em vez de dar uma mamar à criança, fala, não, para de chorar, para de bater na criança. O neném não sabe de nada, gente. Misericórdia. Você vê de onde você não pode falar nada, você vai falar ainda vai falar, está me agredindo aqui, ó. É complicado, mas o que a gente está vendo aí, irmãos, tem pessoa que não quer, ele não quer, mas está ouvindo, ele está ouvindo a palavra, ele não quer, mas está ouvindo. O importante é ele ouvir, o importante é você falar, por causa de que lá na frente vai ter um julgamento, o qual fala, Senhor, ninguém falou, não, olha lá, o fulano falou, vai mostrar para ele, Deus é fiel e justo. Vai mostrar para ele que ele teve a oportunidade de reconhecer que ele estava errado. Ele teve a oportunidade de mudar de vida. Deus é fiel. Aconteceu com a gente, vai acontecer com ele também. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o neném, quando ele acha o seio da sua mãe, ele para de chorar porque resolve o problema dele. Nós também, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele resolve o nosso problema. Ali, naquele caso do neném, só os seios da mãe dele que resolve, a pessoa que salva ele naquela solução. Mas para nós aqui, quem salva qualquer um de nós chama Jesus Cristo, aleluia.
É Jesus Cristo, aleluia. Então, amados, a pessoa, ela não quer, mas está ouvindo. E fala assim: hoje eu vou tirar umas dúvidas. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Será que ele cansou de falar para mim? Cadê o irmão? Aí falou para mim um pouquinho. Mas quer dizer, a pessoa quer ouvir mais, mas cadê o irmão? O irmão sumiu. O pastor sumiu. Irmãos, graças a Deus, a nossa igreja aqui, ela é paternalista. Qualquer um de vocês aí que precisar de uma visita lá, para uma batalha espiritual, para uma conversa lá, você pode ter certeza que vai ter alguém da nossa igreja fazendo uma visita lá. Ou o pastor Daniel, ou nós mesmos, ou alguns irmãos que vão lá fazer isso. Mas você vai ter uma assistência. Tem igreja grande aí, lotada de membros, mais de 10 mil membros. Aquele pastor não vai de jeito nenhum lá não. O dia que o pastor vier, você vai marcar o dia para você conversar com ele, que marcar o dia. Aí você já viu, né? Você precisa de uma coisa mais urgente, como é que faz? Então por isso que eu falo, nós temos que se apegar no Senhor, aleluia. Então você precisa de algo urgente, Ele está ali. Você precisa de algo agora, Ele está ali. É o socorro bem presente na hora da angústia. Mas será que é só na hora da angústia que Ele está presente? Não, na hora da alegria Ele também está ali. Então, só que talvez você esquece dele, você se lembra dele talvez na hora que você está chorando. Mas na hora da alegria sua, Ele também está ali. Deus está falando, irmão. Nós temos derramado lágrimas pela nossa família. Nós temos derramado lágrimas pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Jesus está voltando. Como está o seu id? Ele fala para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Nós temos ido. Talvez a gente tenha ido, né? Eu saio daqui e vou para casa. Mas será que é isso que o Senhor quer? Será que um domingo de tarde, depois que o culto aqui, tem culto de manhã e tem de noite. Será que um domingo de tarde eu não posso fazer uma visita aí na Santa Casa? Né, em qualquer hospital desse aí? Eu citei Santa Casa, que é o nome primeiro que vem. Mas tem vários hospitais perto da sua casa, talvez você mora lá para Grama, tem 2, 3 hospitais para lá, tem por lá de cá, tem vários lugares aí. Fazer uma visita. E às vezes a gente faz visita, você vai naquele leito, você vê, tem uma família ali, tem outra família ali, e tem uma pessoa no leito sozinho, não tem ninguém que está vendo, está conversando nada com ele. Aí você chega, você fala assim: eu sou o irmão fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, e fazer uma visita, como é que você está? Você está bem? Conversa com ele, o que aconteceu, depois você faz uma oração para ele. Se ele sai, o Senhor dá mais uma oportunidade dele sair dali e voltar para cá, para a cidade, voltar para a casa dele, ele vai fazer uma visita na igreja. A minha família não me visitou, mas um pastor, aquele irmão foi lá e pregou a palavra de Deus para mim, e eu gostei muito, eu vou procurar uma igreja. Irmão, muita coisa acontece assim. Talvez você nunca mais vê ele, mas ele não esqueceu daquela palavra que ele recebeu lá no hospital. Não estranho, mas não recebeu do seu familiar. Então, irmãos, é muito importante a gente fazer a obra de Deus, porque é preciso a gente falar. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, eu até trouxe aqui uma pedra, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Eu trouxe aqui, eu mostrei até alguns irmãos, aqui ó. Essa pedra, tão conhecida minha, que ela estava com um problema na uretra, com essa pedra aqui ó. Olha o barulho, ó. A uretra é igual um fio de uma agulha para poder passar a urina. Olha o tamanho da pedra, eu mostrei para alguns irmãos aí antes. Então, o que aconteceu? Eu dentro do ônibus, eu conhecia ela, eu liguei para ela, e falei assim: quando eu chegar em casa, eu vou ligar para você, você sobe no seu quarto lá, que eu sei que você tem extensão, ela estava com a netinha dela, tinha mais um menino brincando lá, você sobe para o seu quarto, que eu vou fazer uma oração para você. Isso tem uns 8, 9 anos atrás. Então eu estou lembrando aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ali, ela foi para o quarto dela, quando eu cheguei, liguei para ela, foi para lá, nós oramos, eu falei: você tem fé? Ela falou assim: tem. Aí eu falei assim: eu também tenho fé.
E o nosso Deus, Ele pode realizar milagre. Porque aquela semana já tinha várias outras noites passado lá na Santa Casa, tomando um medicamento que chama Profenite, na veia, por causa da dor. Que não deixava, essa pedra não deixava a urina passar, impedindo, estava obstruindo, tinha que retirar. Então, irmãos, Deus aquele dia me deu uma ousadia, que eu mesmo fiquei até com medo. Eu falei assim: se você tem fé e eu tenho fé, amanhã até meio-dia essa pedra ela há de sair do seu corpo. Pois quando foi no outro dia, 11 horas da manhã, ela me ligou e falou: Moisés, ela me chama de Moisés, é conhecida a mim. Moisés, a pedra saiu. Aqui está a pedra. Ela foi lá no Bonfim mostrar, me dar a pedra e dar o testemunho lá na igreja do Bonfim. Ela foi. Por causa de quê? Para a glória de Deus. A glória de Deus, conforme aconteceu lá e na cidade de Ubal, pastor Nel mostra aquele prego que está sendo em pé da pessoa, aquele ferro, aquele vergalhão, de vez em quando ele mostra aqui e fala. Ainda tem que mostrar que Jesus Cristo, Ele continua fazendo maravilha no nosso meio, aleluia. Nessa mesma família abençoada, uma vez nós fomos de manhã lá, fazer a obra de Deus, nem pastor ainda não era, vamos fazer a obra de Deus, eu estava como evangelista na nossa igreja. Fomos lá, eu, uma irmã minha de uma outra denominação, também já partiu para a glória, em 2020. Nós fomos lá, fizemos uma oração, 9h30 da manhã no sábado. E ali, nós fazendo oração, a minha irmã, aí eu passei a palavra para minha irmã me falou assim com ela, assim, ó, Deus está me falando aqui que o Senhor está cortando um grande laço aqui nesse sábado, que durante essa semana alguém aqui tentou tirar a vida. Ali, continuamos a oração, fomos para a cozinha, tomar um café, sábado, 10 horas da manhã, fazendo a obra. Aí, nisso a gente vai, foi eu, o meu amigo, a esposa, a netinha, o filho, e a menina, mas a mãe da menininha ficou lá na sala. Quando ela abre a boca para chorar, a gente vai lá na sala, ver o que está acontecendo. Eu falei, foi eu, mãe, foi eu que tentei tirar minha vida. Está vendo, irmão? Como é que Deus mostra? 9h30 da manhã a gente não viu esse obstáculo para estar lá na casa da pessoa. Outro caso dentro dessa própria família, foi o avô dessa menina. Olha como é que essa família é abençoada. São meus amigos. O avô dessa menina estava com uma pedra também ali na bexiga. Eu vou fazer uma visita, eu ia viajar para Belo Horizonte, vou fazer uma visita para ele na Regional Leste. Falei, o senhor pode, o senhor acredita, o senhor crê que o Senhor pode tirar essa pedra sem o senhor precisar passar por cirurgia, que ele estava para ser transferido para a maternidade Terezinha de Jesus, isso também deve ter uns 8, 9 anos atrás, para poder fazer essa cirurgia. Aí ele falou assim, dessa forma, olha, mas eu não acredito muito não, mas pode fazer oração. Pois nós fizemos oração. E eu fui para Belo Horizonte. Aí no outro dia de noite ele me ligou. Mas você sabe que aquela palavra que você falou deu certo? Eu não vou precisar fazer, que a pedra sumiu. Então, irmãos, ele está vivo aí para contar. Inclusive ontem eu liguei para eles, para perguntar se eu poderia falar, não vou dar nome nem nada. Não pode falar à vontade. Pode falar à vontade, que é verdade. Agora, isso eu contei 3 casos. Agora é o último dessa mesma família. É uma família abençoada por Deus. A esposa desse senhor, muita amiga minha, ela faz um negócio lá, um pastelzinho que ela chama de mentira. Que é um pastel que faz a massa mais grossa, um pouquinho, mas não tem recheio não. Mas é gostoso, você comer uns 3 a 4, você enche. Uma massa grossinha assim. Então, ela está fazendo hemodiálise. Ela faz 3, 4 vezes na casa dela. Mas ela passou esse ano, quase todo ano passado, mas esse ano a minha mãe internava, ela internava. Minha mãe internava, ela internava. Aí às vezes, quando uma internava, eu já sabia que na outra semana a outra ia também. Aí minha mãe partiu para agora. Minha mãe entrou no paliativo. Paliativo é quando já não tem mais jeito, você deixa no quarto, para você, a família toda, visitar frequentemente. Essa senhora também entrou no paliativo.
E eu quero que o Jonathan passe aí a foto que o médico chama todos os filhos, aquele que quisesse lá, todos os filhos, marido, né? Porque ela talvez não ia passar daquele dia. Isso aconteceu praticamente de 27 de julho, 27 e 28 de julho. A foto é essa aí, olha lá a família lá, ó. Ela deitada lá. Julho, ela deitada lá. Nós estivemos visitando ela também. Ainda falei com ela só, eu ainda vou comer uma mentira feita pela mão da senhora. Mas não vai ser mentira não, vai ser verdade. Eu quero comer a mentira lá, que eu já comi isso lá. Ela, a família lá, despedindo dela. Julho. Agora a outra foto, John. Ontem agora. Ela aí. A glória a Deus, aleluia. A ela aí. Eu queria que você batesse palmo para essa gente. Para Jesus Cristo. Aleluia. Ela dando tinino. Está em casa. Aqui no bairro Progresso. Está em casa. Irmãos, ela pode ir hoje, pode. Mas no dia que o médico humano falou que ela ia, ela não foi. Depois disso aí, 3 pessoas da família dela já partiu e ela está aí. Ela pode amanhã depois, mas em julho, naquele dia, ela não foi. Vocês viram a família reunida, viu o semblante deles, como é que estava despedindo da mãe e da esposa. O marido dela também estava. Agora, ela aí, ó, ontem. Hoje eu já liguei, falei com ela, posso falar? Não, pode ficar tranquilo. Aí ela falou, fala com Moisés, que eu vou fazer a mentira dele, hein? Está lá, ó. Todos nós aqui temos tempo determinado por Deus. Entendeu? Então a gente está vendo a bênção que Deus faz. Estamos lançando a semente. Família abençoada. Estamos lançando a semente, que é a palavra de Deus. Irmãos, o agricultor todo dia está ali, cuidando, né? Está ali regando, está ali fofando a terra, limpando o mato para obter bons frutos, matando as ervas daninhas. Mas, irmãos, nós precisamos também fazer o quê? Lançar a semente e cuidar daquelas pessoas. Todo dia está ali orando pelas pessoas. Todo dia está ali, às vezes, quando você encontra com ela, falando da palavra de Deus. Eu estou orando por você. O Senhor vai fazer maravilha na sua vida, conforme fez na minha. Nós precisamos, além de lançar a semente, cuidar daquela pessoa. Que a semente é a palavra. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. As coisas de Deus. O Senhor escolheu cada um de nós para isso. Você está cheio de Espírito Santo para isso, meu irmão. Glória a Deus. Ah, mas pastor Moisés, eu estou cansado. Sim, Jesus fala com você, fala comigo dessa forma. Que Ele está ali para levantar todos que estão cansados e oprimidos, que Ele vai o quê? Aliviar. Ele está ali para dar alívio para a nossa dor, aleluia. Para aliviar. Irmãos, Jesus, então, Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas, a gente enviou como leão, como um tigre, não, como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque você é obediente ao Espírito Santo, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que fala de Jesus, então você é uma ovelha, agora você vai falar para o lobo. Então você tem que estar preparado, você tem que estar em comunhão com Deus, você tem que ter intimidade com Deus, você vai falar com o lobo, que o lobo que pode te matar, porque você é ovelha, o lobo é predador. Mas o Espírito Santo que habita nesses vasos de barro, ele é o suficiente para chegar, levar essa ovelha, essa humilde ovelha até o lobo e falar com o lobo, e o lobo ficar em silêncio, aleluia. Que o Senhor Jesus feche a boca do diabo, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus nos enviou como ovelha no meio de lobos. Mas essas ovelhas estão cheias do Espírito Santo, cheias do azeite, e o lobo não pode nos atacar, porque a própria palavra de Deus detém ele. Ele quer atacar, mas ele não consegue, porque você tem a palavra de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Ele começa a querer falar, você joga a palavra. Ele começa a querer falar outra coisa, você joga a palavra em cima. Aquilo vai entrando no coração dele, aí devagarzinho ele vai moldando. Aí depois vai até embora. Depois outro dia você vai lança, mas e aquele dia? Foi bom falar mais outro dia. Então vai por aí afora, assim que começa. Então, irmãos,
Paulo não tinha medo, pois precisava cumprir o ministério. Cada um de nós aqui tem um ministério. Aqui tem ministério de louvor, ministério de exortação, ministério de pregação, ministério de ir no hospital, ministério de fazer visita no lar, ministério de levar a Santa Ceia. Ministério. Então, irmãos, Paulo, ele tinha que cumprir o ministério que recebera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 22 e 24. Que diz assim, está lá: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espero prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, aleluia. Então Paulo não via ali preocupado com cadeia, com prisão, se ele ia passar fome, se ele ia ter dinheiro, se ele não ia ter dinheiro, se ele ia passar necessidade, se ele ia ficar angustiado, mas ele estava ali para fazer a vontade de Deus, não a dele. Tem muita pessoa que não consegue sair de debaixo de chuva, não pode ir na casa do fulano, não pode ir no hospital, está ali ele falando. Ele não sabia o que esperava ele, a não ser que aquilo que o Espírito Santo revelava para ele. Quer dizer, ele era um homem que Deus estava sempre revelando para ele, tanto é que ele teve a visão do terceiro céu. Ele fala que viu coisas inefáveis, quer dizer, coisas que não dá para falar como é, de tão lindo que é terceiro céu. E a palavra de Deus fala, né, os estudiosos, tem 7 céus, e Deus está no 7º céu, aleluia. E só foi ter no terceiro na visão. Diz que não dá para explicar de tão lindo e maravilhoso que é o lugar. Então, um lugar assim, irmãos, que Deus tem preparado para mim e para você, sem lágrima, sem explicação, sem choro, sem ranger de dente, mas é um gozo eterno na presença de Deus. Então, às vezes a pessoa fica desanimada com isso ou com aquilo. Irmão, toda casa tem problema. Toda casa tem um tipo de problema. Se não é com o marido, é com a esposa. Se não é com a esposa, é com o filho. Se não é com o filho, é falta de dinheiro. Se não é falta de dinheiro, é espiritual. Sempre tem. Então, irmãos, não importava o que fosse acontecer com ele. O importante aqui é que ele estava em obediência à voz de Deus. Então nós precisamos ficar ligados na voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Paulo fez o seu trabalho e partiu para Jerusalém. Ele fez o seu trabalho e partiu para Jerusalém, onde aguardava ele prisões, tribulações, provações, angústia, mas ele foi para lá. Então, amados, a gente pegar, vou adiantar aqui, a gente pegar o capítulo 21, fala que Paulo chega em Jerusalém, capítulo 21 todo, ele chega em Jerusalém e ele é preso no templo, falando a palavra de Deus, e olha que ali tinha uma multidão de pessoas. Aí eu quero pegar aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de número 36. Tinha uma multidão ele falando de Deus, não estava brigando com ninguém, não estava bebendo, não estava fumando, não estava dançando, é uma palavra de Deus. Porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o. Está vendo, irmãos? Mas ele foi lá, sabendo que podia acontecer isso com ele, ele foi lá. Será que nós aqui iríamos? Ah, não vou não, que a pessoa não gosta de receber crente na casa dela, não vou lá não. É assim que Paulo fez ali, não vou lá não, eles vão me ouvir. Tanto é que ele foi no lugar lá, povo clamando, mata-o, mandando matar ele. Ele estava preso no templo. O Senhor Jesus quer te usar, meu irmão. O Senhor Jesus quer me usar, pastor Moisés, quer me usar o pastor Nel, usar ali o missionário Jonathan, a missionária Sara, a missionária Marcélia, vai por aí fora, o missionário João, vai por aí fora, futuro pastor, glória a Deus, cada um de nós, mas a gente tem que ir,
Que adianta você comprar um carro muito bonito, eu comprei um carro muito bonito, mas se você não tem carteira, não sabe dirigir o carro lá dentro da sua garagem, não adianta nada. Não adianta nada. Então, irmãos, vigiar, irmãos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nos impede em muitos lugares que a gente precisava estar lá pregando para alguém. Precisava estar falando lá, conforme eu dei aqui esse testemunho dessa família abençoada, que são meus amigos. Então, quantas bênçãos o Senhor Jesus tem feito na casa, Ele fez e continua fazendo, aleluia. Viu aquela senhora ali? Aquilo ali é uma prova que o Senhor, Ele vive para todo sempre. O médico já tinha determinado e chamou a família. Mostrei a foto ali, a família estava toda reunida para despedir. Pois ela está em casa, ainda deu um tinindo para mim ontem lá na foto lá. Aí eu falei lá no telefone lá, eu vou querer a mentira, mas essa mentira vai ser verdade, só vai fazer a senhora que vai fazer para mim lá, colocando ânimo nela, entendeu? Para ela fazer para mim, ela está na cadeira de roda. Então, só vai fazer. O Senhor Jesus tem condição de levantar ela daquela cadeira de roda? Claro que tem, aleluia. Claro que tem. Então, irmãos, já estamos terminando. O inimigo, ele tenta nos derrubar, mas nós estamos firmados em Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos firmados na rocha, e essa rocha, ninguém consegue derrubar essa rocha, que Ele é o próprio Deus, aleluia. Nós sabemos de onde nós somos tirados, nós lembramos da onde nós tivemos enfiado, lá no fundo do poço, no fundo do lamaçal, mas o Senhor nos resgatou e nos purificou e nos limpou com o seu sangue, aleluia. Por isso nós estamos aqui, estamos felizes na presença do Senhor. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa a enfermidade de alguém da sua casa, em você mesmo está passando, o importante é que nós temos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida, aleluias. Isso que é importante. Estar firme, nós somos perseverantes na presença e na palavra de Deus, aleluia. Então o Senhor precisa de pessoas igual nós estamos aqui, igual as outras pessoas também que não puderam vir hoje aqui por causa do tempo. Cada um de nós devemos abrir nossa boca e falar a palavra de Deus, não ficar esperando o pastor, não, falar para todo mundo aí, a palavra de Deus, sua família, para minha família, precisamos pregar a palavra de Deus. A oportunidade que tivesse a fala. Não tem chance, agora não tem jeito, está ali naquele cantinho, talvez tem família, tem gente que vier, não dá para falar, agora ainda não. Mas deu um tempinho aqui, eu estou com um problema, amanhã vou fazer uma prova, vem que vou orar por você, orar por que Deus abrir a porta para você, então está na hora de você falar. Amanhã eu vou fazer um exame, eu não sei, eu estou com medo do resultado desse exame, então vem cá que eu vou orar por você, está na hora de você falar. Então tenha sempre a hora de você falar. Às vezes nós perdemos essas oportunidades para fazer exame. Que dia que é amanhã? Então vou orar para você de uma vez, para Deus abençoar, vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que nós possamos continuar firmes na presença de Deus, continuar fazendo igual Paulo, não importa o que a gente vai encontrar para frente, se é prisões, se é provações, se é falta de dinheiro, se é passar necessidade por falta de comida, o importante é estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente, e você continue firme na presença de Deus. Não importa você que está nos assistindo pela rede social, não importa você não viu as fotos que a gente passou aqui, mas os irmãos aqui viram. Deus é fiel, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele continua fazendo e quer fazer na sua vida, e quer fazer na sua família, em nome de Jesus, aleluia. Que Deus nos abençoe, amém? Glória a Deus.